continuasse a adorar, mas agora que ela adorasse ao verdadeiro Deus, que ela adorasse a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Então esse período de Natal não é para a gente ficar um olhando para a igreja do outro. Ai, naquela igreja tem árvore de Natal. Eu não sei se você sabe, mas cada bolinha dessa era uma cabeça pendurada. Oh, querido, bora superar isso, sabe? Vamos superar isso. A árvore de Natal não foi uma criação pagã, foi uma criação cristã, tá certo? E ainda que ela tivesse sido uma criação pagã, a partir do momento que nós nos apropriamos dela, porque tudo que há no mundo pertence a Cristo. Então a gente precisa superar essa ideia, né? Ai, tal música é do diabo, a outra é de Deus. Não, querido, todos os ritmos pertencem a Deus, mas o pecado deturpou a criação de Deus, para que a criação de Deus apontasse para o mundo e não para Deus. Então nós temos é que resgatar a criação, nós temos é que reorganizar a criação, para que toda a criação adore ao Senhor, né? Alguém aqui não come acarajé, porque acarajé é comida, como é que diz? Ofertada, né, como oferenda a deuses pagãos. Eu não como acarajé porque tem camarão e eu evito comer camarão. Se não fosse por isso, eu abençoava o acarajé e comia, né? Por quê, queridos? Porque o nosso Deus é exaltado, Ele é maravilhoso, o nosso Deus, Ele é grande, e não há nome que se compare ao nome de Jesus. Então, se nós santificamos algo pelo nome de Jesus, para que ter medo? Tá? Então é importante a gente ter essa noção, para que a gente não fique, né? Tem gente que entra na internet, a internet é lugar de polêmica, né? Aí vão para a internet, ai, árvore de Natal, Papai Noel, ai, tudo isso é coisa do diabo. Não, quem comprou o Papai Noel fui eu, e eu boto onde eu quiser dentro de casa. Lá em casa não tem nada do diabo não, tudo foi comprado com o dinheiro da gente, né? Então o diabo não tem vez lá em casa não, tá bom? Faça da mesma maneira, supere esse tipo de comentário, né, que não edifica, é um comentário que só causa divisões. Então nós não estamos aqui para divisões, nós estamos aqui para exaltar o nome de Jesus, e especialmente para vivermos como família de Deus, tá bom? Então o Natal é tempo de celebração e é tempo de reflexão também. Tem pessoas que durante esse período natalino e período de festas, né, a gente chama período de festas, tem pessoas que na verdade elas ficam meio para baixo, reflexivas, saudosas, algumas até deprimidas, né? Já parou para pensar nisso? Que tem pessoas que não gostam desse período? Já parou para pensar nisso? É também um período em que nós nos reunimos com a família biológica, né? É um período muito tradicional nosso, onde nós nos reunimos com a nossa família biológica. Então é momento para estreitar laços, né? Com parentes que faz algum tempo que você não convive, não por ter diferenças com eles, mas porque, né, a correria do dia a dia acaba impedindo que a gente esteja mais próximo. Então é momento para a gente comer juntos, né? É momento para comer juntos. É tão legal quando as famílias se reúnem, né, e cada uma leva um prato, é algo que tem satisfação de abençoar os seus entes queridos. Então isso é algo muito interessante, muito importante, né? E eu lembro quando eu era criança, a gente tinha discos de Natal. Eu sei que a maior parte de vocês nem sabe o que é disco, né? Alguém aqui sabe o que é disco, né? Alguns aqui que entregaram a idade sabem o que é disco, né?
Então a gente tinha os discos natalinos, e aí eu lembro que a gente colocava na radiola, né? Alguém sabe o que é isso, né? Radiola, a gente colocava na radiola o disco, e aí ficava escutando aquelas músicas natalinas, e a gente como criança escutava a música, começava a dançar, né? Aí minha mãe dizia pra gente: menino, não pode dançar essas músicas não. Aí eu fiquei: mas por que não pode dançar essas músicas? Né? Por que não pode dançar música natalina? E aí eu lembro que tinha uma música, ainda hoje a gente canta muito essa música, que ela dizia o seguinte, diz: noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa Jesus nosso bem, dorme em paz, ó Jesus. Chegou no limite. Mas é muito interessante, porque essa música, ela fala de uma característica de Jesus que ele não tem. Ela diz: pobrezinho nasceu em Belém. Jesus já foi pobre alguma vez na vida? Nunca, queridos, nunca. E quando eu estou falando de pobreza, eu não estou me limitando à posse de riquezas materiais. Não estou falando disso. Falar de pobreza ou riqueza nesses termos é pensar muito pequeno. É pensar muito pequeno. Existem pessoas por aí que elas só têm dinheiro, e têm muito, mas são pessoas infelizes, sem propósito de vida, são pessoas que estão ansiosas, que não encontram razão para a sua vida. Então, na verdade, essa pessoa é a mais pobre de todos os pobres. Durante o período natalino, nós celebramos uma das maiores riquezas que nós temos: a família. Essa é uma das maiores riquezas que nós temos. A nossa família biológica e a nossa família espiritual. Quem aqui tem familiares próximos, irmãos e pais, morando aqui em Sobral? Quem tem, morando aqui em Sobral, irmãos e pais? Quem não tem, olha só, quase metade da igreja não tem irmãos e pais morando aqui. Eu tenho tios, minha mãe veio passar o Natal aqui comigo, então de quarta para quinta-feira eu estarei reunido em família, meus irmãos virão agora para passar o Natal aqui. Normalmente era eu que ia para lá, mas eles esse ano vieram passar o Natal aqui, e nós precisamos celebrar esses laços de amor que foram construídos durante toda uma vida. É momento para a gente também perdoar e pedir perdão. Eu sei que tem famílias, quando se reúnem no período natalino, elas levam um bocado de roupa suja para lavar, justamente nesse período, Vocês conhecem alguma história dessa? Ai, fulano de tal, como é que pode? Só traz arroz para as festas de Natal, povo miserável. Querido, faça isso não. Não faça isso não. Se a pessoa não teve a revelação, se ela não entendeu o privilégio que é dado a ela, de levar da melhor comida, tenha misericórdia dela, tenha misericórdia, não critique não, dê o melhor de você para aquela pessoa, porque mais vale dar do que receber, não é assim? Então, infelizmente, talvez essa pessoa não teve essa revelação, mais vale dar do que receber, mas você teve essa revelação, mais vale dar do que receber. Então, dê o melhor que você puder. Você tem condição de levar lagosta para a sua ceia de Natal? Leve. Não, pastor, lagosta não dá não, mas camarão dá, leve camarão. Pastor, camarão também não dá, mas eu consigo levar um assado de panela. Leve um assado de panela. Pastor, o negócio aqui está brabo aqui em casa esse ano, o negócio está apertado, eu só consigo levar uma farofa de ovo. Leve a melhor farofa de ovo que você tiver em casa.
Porque o que nos abençoa, queridos, não é o gênero que nós levamos, mas a atitude que nós temos ao levar. É a atitude de generosidade. Então, aquele menino que se fez pobre é diferente, né? Jesus nunca foi pobre, ele se fez pobre. E como foi que ele se fez pobre? Poxa, vamos lembrar como é que Jesus estava nos céus? Primeiro, em plena comunhão com o Pai e o Espírito Santo. Olha só que glória, né? Às vezes a gente tira um tempo de oração e a gente tem um lampejo, né? A gente tem uma pequena sensação do que é essa comunhão celestial. Imagina só ter essa sensação, não digo nem 24 horas por dia, porque na eternidade não tem horas, né? Então imagina só você viver a plenitude da comunhão com Deus o tempo inteiro. E aí imagina Jesus abrindo mão só disso, para estar no meio de nós, com as nossas fofocas, com as nossas intrigas, com as nossas calúnias, né? Com o sofrimento que nós passamos aqui, né? Jesus nasceu num período frio, então você imagina aquela criança estava lá no ventre de Maria, bem quentinho, e aí de uma hora para outra sai do ventre de Maria, aquela frieza toda. Poxa, né, a sensação não deve ter sido boa. Não bastando isso, ele teve que experimentar todas as dificuldades que nós temos que experimentar na nossa vida. Ele teve que experimentar a dor do crescimento. Ele teve que experimentar a dor do amadurecimento. É preciso lembrar que a Bíblia diz que ele era um homem de dores. Ele experimentou as nossas dores, embora ele não fosse merecedor dessas dores. Mas ele experimentou essas dores. Merecedores delas somos nós. Mas ele desceu da sua glória e experimentou a nossa condição humana. E é exatamente isso que nós celebramos no Natal. Nós celebramos no Natal o fato de Deus ter tido de nós tamanha misericórdia ao ponto de se fazer homem. Ele que é Deus se fez homem e eternamente é Deus e homem. Tá certo, queridos? Isso é uma verdade fundamental. Jesus é eternamente Deus e homem, na mesma pessoa, plenamente Deus e plenamente homem. Ele é homem em todos os aspectos e ele é Deus em todos os aspectos. Isso é uma verdade fundamental. Nós não podemos dizer, Jesus fez isso porque afinal ele era Deus. Não, eu preciso lembrar para você, ele se fez homem para experimentar tudo aquilo que nós experimentamos, embora ele nunca tenha pecado, porque ele não esteve aqui para fazer a vontade dele, mas unicamente a vontade do Pai. E pecado, queridos, nada mais é do que errar o alvo, e o alvo é o quê? Agradar a Deus. Então sempre que nós fazemos algo que não agrada a Deus, nós cometemos pecado. Mas Jesus, durante toda a sua permanência aqui na terra, né, ele permaneceu agradando a Deus. Quem era aquele menino? Nós já sabemos que ele se fez pobre, ele não era pobre. Por que ele nasceu de forma tão especial? Né, um anjo foi até Maria e disse a Maria, bendita és tu, né? Se bem que quem falou isso foi Isabel. Bendita és tu entre as mulheres, disse Isabel. Por que Maria era bendita entre todas as mulheres? Porque de todas as mulheres, Maria foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Por isso ela foi bem-aventurada.
E há um aspecto importante no nascimento de Jesus: não houve participação de homem do gênero masculino na concepção de Jesus. Maria recebeu, recebeu do Espírito Santo de Deus aquele filho. Então ele era homem, ele foi homem, ele é homem a partir da carne de Maria, e ele é Deus, e ele permanece sendo Deus por obra do Espírito Santo de Deus. Então só ele experimentou isso em toda a existência. Só ele experimentou isso. E é por isso que nós celebramos o Natal. Nós nos damos presentes durante o período de Natal e não tem problema nenhum nisso. Existem pessoas que demonizam o fato de darmos presentes uns para os outros. Mas não é errado darmos presentes uns para os outros. Jesus recebeu presentes quando ele nasceu. Ontem eu estava vendo um documentário que estava falando sobre um dos presentes de Jesus. Quem lembra quais foram os 3 presentes? Ouro, incenso e mirra. E quantas pessoas deram os presentes? Quantas? A Bíblia não diz. A Bíblia só fala de reis vindos do Oriente. Quantos eles eram, a gente não sabe. A gente presume que eram 3, porque eram 3 os presentes. Mas a Bíblia não diz quantos reis eram. A tradição, inclusive, dá nome a eles. Baltazar, Gaspar e como é o nome do outro? Esqueci também. Mas isso não importa. Isso não é importante, saber o nome deles. Exatamente por isso não está na Bíblia. É interessante que no nascimento daquela criança, que era a criança que deveria ser mais celebrada na terra, porque naquele momento, naquele dia, naquela noite, nasceu, veio à existência, veio ao tempo e espaço, o Salvador de todo o universo. Porque Jesus, queridos, não é o Salvador apenas dos homens, Ele é o Salvador de todo o universo. É preciso lembrar que lá em Gênesis, depois que o homem peca, embora Deus tenha advertido ao homem, advertiu a Adão, Adão tem uma fruta aí que você não deve comer, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer dele, certamente você morrerá. E aí Adão e Eva comem do fruto, e Deus aparece a eles, e aí quando Deus aparece a eles, Deus amaldiçoa Adão, não é isso? É o que está escrito lá? Não. Adão comeu do fruto, desobedeceu a Deus, mas na hora de amaldiçoar o homem, Deus desviou a maldição para a terra. Maldita seja a terra, por causa da tua desobediência. Você nunca tinha pensado nisso, né? Quando você lê Romanos, lá no finalzinho do capítulo 8 de Romanos, você vai ver que a natureza inteira aguarda ansiosa que sejam revelados os filhos de Deus. Sabe por que a natureza aguarda ansiosa que sejam revelados os filhos de Deus? Porque no momento da revelação, no momento da plenitude dessa revelação dos filhos de Deus, a natureza também será salva. Você sabia disso? Você desconfiava disso? Então aquele momento, queridos, aquele momento do nascimento daquela criança, não era um dia qualquer, não era uma noite qualquer, era uma noite especial. Era uma noite especial. Mas Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Sabe como foi que o homem mais importante que já pisou na terra, sabe como foi que ele nasceu? Não tinha uma festa, não tinha um chá revelação para Jesus, Não teve aquele momento do chá revelação, menino ou menina, não teve.
né? Não teve isso. Ele nasceu numa manjedoura, e não era porque ele era pobrezinho, é porque não tinha mais lugar nas hospedarias. E aí ofereceram a eles: olha, se vocês quiserem ficar aí, repousar aí no estábulo, fique à vontade, mas quarto ninguém tem mais, está tudo lotado. Então Deus permitiu que o seu filho amado nascesse nesse tempo e espaço, nessa existência, permitiu que ele nascesse num lugar que nem era apropriado para uma criança nascer, um estábulo, né? Devia estar cheirando a cocô de animais, né? Devia ter ali pulgas, carrapatos deviam ter ali, mas prepararam numa manjedoura. A manjedoura, na verdade, é um lugar para que os animais comam, né? Então se coloca lá feno, se coloca milho, né? Se colocava ração naquele local para que os animais comessem. E José e Maria devem ter feito lá uma caminha de palha e colocaram Jesus ali em cima para não passar muito frio. As pessoas que foram visitar Jesus, né? Hoje nasce um filho de reis, né? Nasce um filho de reis, aí os embaixadores de todas as nações mandam felicitações ao casal real que acabou de ter um filho, não é assim? Pois é, com Jesus não foi assim. Ele nasceu numa manjedoura, e as pessoas que foram visitá-lo nem eram as pessoas que estavam hospedadas ali no entorno, porque havia muita gente na região. A gente imagina o estábulo, né, como um lugar ermo, um lugar solto no meio do pasto, onde eles ficaram, né? Pelo menos as representações de presépio que a gente tem são assim, né? É uma casinha no meio do nada, e passando lá em cima a estrela do Natal, e aí aparecem também uns pastores, os reis e alguns animais que estão ali. Não é assim que normalmente a gente constrói? Mas o estábulo, querido, vai em qualquer lugar aqui, qualquer fazendinha aqui próximo, que você vai ver que o estábulo é vizinho à casa, para facilitar a vida das pessoas. Então, quando Jesus nasceu, tinha gente perto, tinha gente abastada perto, mas ninguém saiu do seu lugar quente para vir visitar aquela criança que acabava de nascer. Ninguém. Sabe quem veio? Alguns pastores que estavam ali no entorno, cuidando das ovelhas. Eles foram visitados e disseram para eles: olha, o Salvador do mundo nasceu, vão lá contemplá-lo. Queridos, os pastores naquele tempo, eles eram assim, as pessoas talvez mais pobres que existiam na época. Eram os pastores, porque havia o dono do rebanho e os pastores do rebanho. Então o dono do rebanho tinha dinheiro, mas os pastores, coitados, eram empregados. Então foram eles que foram visitar Jesus. As pessoas mais exaltadas que apareceram lá para exaltar a Jesus foram os reis vindos do Oriente, né? Que eles viram os sinais, eles perceberam que algo diferente ia acontecer naquele dia e foram buscar aquela criança, ao ponto inclusive de chegar em Herodes e dizer: olha, nós temos notícia de que o Rei dos Reis nascerá nesses dias, aqui mesmo, nessa região, né, em Belém. Aí Herodes: e Rei dos Reis? Rapaz, Rei dos Reis era para ser eu. Quem é esse tal Rei dos Reis? Né, Herodes, o grande, ele era meio neurótico com relação a ser deposto, né? Então, espera aí, tem que mandar matar esse menino aí, antes que ele cresça. E assim procedeu, né? Mandou perseguir e matar as crianças de Belém, para que no meio de toda aquela matança ele pudesse matar o Rei dos Reis. Mas ele não conseguiu matar o Rei dos Reis, porque Deus tinha um propósito para aquela criança, e aquela criança certamente cumpriria o seu propósito, e o propósito daquela criança era salvar o mundo. João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo,
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então ele veio para salvar todos, mas nem todos o receberam. Mas àqueles que o receberam, deu-lhes a autoridade, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, por meio daquele Filho que nos foi dado, nós agora podemos ser filhos de Deus. Nós éramos só criatura de Deus, mas agora nós podemos ser filhos. Olha o que diz Isaías 9, 6 a 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então Isaías já havia profetizado o nascimento dessa criança há muito tempo. Os judeus esperavam ansiosamente que aquela criança nascesse, mas os judeus não o reconheceram. O filho prometido foi enviado por Deus, mas os judeus não o reconheceram. E não o reconheceram porque esperavam alguém semelhante ao mundo, mas ele não se manifestou a nós em semelhança do mundo. Seja sincero, quando você pensa num rei, você imagina uma pessoa qualquer? Imagina. Se você olhasse para mim, você diria que eu sou um rei? Mas eu sou. Eu nunca falei para vocês não, mas eu sou descendente de Dom Manuel I, o rei de Portugal que descobriu o Brasil. Vocês não sabiam disso não? Eu tenho sangue real passando aqui. Se eu cortar aqui, vai cair sangue azul. Não é vermelho, não. Brincadeira com relação ao sangue. Mas eu sou descendente do rei Dom Manuel. Assim como grande parte de vocês. E vocês nem sabiam. Vocês nem desconfiavam disso, né? Nem desconfiavam. Mas se vocês forem fazer a árvore genealógica de vocês, vocês vão chegar numa figura chamada Francisco Vaz Carrasco, né, que foi o pai de 7 irmãs que povoaram toda a região da ribeira do Acaraú. E eles são descendentes do rei Dom Manuel I. Então, o que é que falta para a gente botar uma coroa na cabeça? Sabe, queridos, os judeus estavam esperando um rei assim, um rei coroado, um rei majestoso, um rei poderoso, segundo os padrões do mundo. Mas Deus não tem compromisso nenhum com os padrões do mundo. Enquanto o mundo busca ouro para ter segurança, para Deus o ouro só serve para fazer pavimento de casa, para fazer pavimento nas ruas. Ninguém vê ninguém se engalfinhando por aí para arrancar um pedaço do asfalto que está ali fora. Ninguém vê ninguém saindo aqui da igreja procurando tirar um daqueles blocos intertravados ali para levar para casa, porque o bloco intertravado custa muito dinheiro. Ninguém faz isso. Pois é, no céu o ouro só serve para isso. Mas aqui os homens matam e morrem. Ora, não precisa nem ser 1 quilo de ouro, muito menos do que isso. Então, quando Deus se manifesta ao mundo, Ele se manifesta conforme os padrões dEle, e não conforme os padrões do mundo. Jesus nasceu em meio a uma família abençoada. Seu pai adotivo, José, era um homem temente a Deus, descendente de Davi.
Assim como eu sou descendente do rei Dom Manuel I. Mas você olha para mim, não dá nada. Dá, né, amor? Minha esposa está me defendendo aqui. Então, José era da mesma maneira. José era descendente de Davi, era da casa real de Davi, mas ele era só um pedreiro. Ele trabalhava construindo casas. Era isso que José fazia. Então, ninguém deu muita importância, não. Se fosse nascer um rei no meio dos judeus, nasceria em meio às famílias abençoadas de Judá, aquelas famílias agraciadas com ouro, com poder, porque afinal nós precisamos de um Messias que possa afrontar e confrontar os poderes dessa terra. Mas Deus não queria confrontar os poderes da terra. Ele queria confrontar os poderes celestiais, os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Esses são os principais inimigos que nós temos. Os nossos inimigos não são carne e sangue. O que governa o nosso país não são os nossos governantes. Os nossos governantes são governados. Eles não são governantes. É interessante você notar que quando Jesus ia se entregar à cruz, Pilatos olha para ele e diz: olha, eu tenho poder para te libertar. Tu vai continuar calado aí diante de mim? Jesus respondeu para ele: você tem poder? Pois o poder que você tem foi dado pelo meu Pai. É o meu Pai que te confere esse poder. Então Jesus não deu muita explicação para Pilatos, mas Jesus estava dizendo a verdade. Ele dizia uma verdade. Então Isaías profetizou a vinda desse menino, profetizou a vinda desse rei, profetizou a chegada dessa criança que parecia pobre, mas era a criança mais rica de todo o universo. Na verdade, aquela criança havia criado todo o universo, porque Deus desejou criar o universo, mas criou por meio do Filho. Tá bom, queridos? Lembra disso. Deus desejou criar o universo, mas Deus criou o universo por meio da sua palavra, que é Cristo. Quando nós falamos a palavra de Deus, nós não estamos nos referindo à linguagem de Deus, nós estamos nos referindo ao próprio Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, ela tem valor não pela matéria que ela é feita. Quando nós lemos a Bíblia, ela tem valor porque ela é a revelação de quem Cristo é. Então, se nós queremos exaltar o Rei dos Reis, se nós queremos exaltar a esse Jesus que se fez homem para se igualar a nós na nossa miséria, para igualado a nós na nossa miséria, nos resgatar à sua condição celestial, se nós queremos exaltar a esse Jesus, nós precisamos conhecê-lo. Porque se não o conhecemos, corremos o risco de achar que estamos adorando, de achar que o estamos exaltando, mas na verdade estamos adorando e exaltando a qualquer outro, menos ao Cristo. Então precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Isaías dizia nessa profecia que sob a sua autoridade haveria paz na terra. Quem aqui não deseja ter paz na terra, né? Nós estamos vivendo um período tão conturbado, né? Guerra bem aqui pertinho, na Venezuela se preparando, né? As nuvens já estão ficando pesadas naquela região. Guerra na Síria, guerra no Oriente, guerra no Ocidente, guerra na Ucrânia, né? E Rússia, guerra por tudo. Quem é que não quer viver tempos de paz? Todos nós desejamos viver tempo de paz, mas para viver tempos de paz, nós precisamos nos permitir sermos governados pelo Rei dos Reis,
e pelo Senhor dos senhores, que nasceu para se igualar a nós e nos alçar à sua condição celestial. Lembra disso? 1 Coríntios 1, 27 e 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Sabe, queridos, dessa mesma forma Deus confundiu os homens naquele tempo. Como eu disse para vocês, eles esperavam um rei rico, eles esperavam um Messias, que fosse um líder, que os liderasse em uma batalha contra o Império Romano. Era isso que eles esperavam. Mas não foi para isso que Jesus veio. Não foi para travar uma guerra nos padrões humanos, mas para travar uma guerra nos padrões de Deus. É preciso lembrar que é o céu que governa a terra, e não o contrário. É o céu que governa a terra. Então a nossa batalha, ela precisa começar em oração. Você tem guerreado em oração? Você tem feito isso? Você tem travado guerras em oração? Sabe, queridos, as guerras que nós temos que travar em oração, elas não são muito parecidas com as guerras que você viu em Nárnia, não, viu? Sabe como é que são? Sabe como devem ser as orações perigosas que nós temos que fazer? Jesus, me ajuda a não mentir só por hoje. Jesus, me ajuda a não ter atitudes violentas só por hoje. Jesus, me ajuda a não desejar o que eu não devo desejar só por hoje. Essas são as principais batalhas que nós temos que travar nas regiões celestiais. Porque os principados e potestades que querem governar o mundo, que desejam governar o mundo e que o governam, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, eles querem travar essa batalha por meio de nós. Quero te lembrar disso, tá certo, queridos? Tem gente que tem medo, tem um negócio, um misticismo com demônio, né? Ai, o demônio possuiu não sei quem. Ai, o demônio possuiu não sei qual. Querido, não se preocupa com isso não. Que existe, viu? Existe possessão, existem opressões, existe. Mas não deve ser isso que deve ocupar o teu tempo, não. O teu tempo deve ser ocupado com outras batalhas. É não permitir que as sugestões dos demônios contaminem o teu caminhar. Porque existem 3 formas diferentes de um demônio usar o homem. A primeira e mais polêmica e mais conhecida e mais, que as pessoas têm mais curiosidade, é a possessão. Quando a pessoa já está de tal forma entregue àquele demônio, que ela é possuída, ela muda de personalidade, ela muda de voz, ela cria uma força excomunal. Eu já vi situações desse tipo. É o que chama mais atenção das pessoas. Mas o que chama mais atenção das pessoas deveria ser o primeiro deles. Eu estou falando do terceiro, possessão. No meio tem a opressão. É quando a pessoa fica com medo, é quando a pessoa fica vendo coisa, eu vi um vulto, opressão. Mas existe uma que é a mais comum de todas elas, e que ninguém dá importância, ou melhor, não dava, porque agora você vai dar, é a sugestão. Essa é a pior de todas elas, porque ali aquela lenga-lenga todo dia, é aquela, você precisa acordar cedo, e aí fica aquele pensamento, não, dorme só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, querido, isso é o demônio, isso é coisa ruim, tem até nome, Zezão da Mata, o nome desse bicho,
Então está na hora de levantar, levante glorificando a Deus. Levante glorificando, Senhor, muito obrigado, porque eu acordei bem, muito obrigado, porque eu estou acordado, obrigado. Eu sei que tem alguns irmãos que têm experiências com sonho. Eu hoje de manhã estava compartilhando com a minha esposa, amor, eu durmo e acordo. Se você me perguntar que sonho eu tive durante a noite, eu não faço a menor ideia. Eu acho que é por isso que Deus não fala comigo em sonho, porque se Ele for falar comigo em sonho, meu Deus do céu, eu não vou escutar nada, né? Porque eu durmo e acordo, graças a Deus. Graças a Deus. Então não são com esses tipos de demônios, ou esse tipo de condução demoníaca, de opressão e possessão, que deve ocupar o nosso dia. O que deve ocupar o nosso dia são as sugestões, né? Te desespera. Tu sabe o que é que vai ser na tua velhice? Pode dizer, querido, quando aparecer esse tipo de pensamento, você pode dizer: para trás de mim, Satanás, quem cuida de mim é o Senhor, e Ele cuida hoje e cuidará amanhã. Não vou me desesperar com isso, não vou me desesperar. Olha, eu não sei não, mas eu estou achando que lá no teu trabalho estão armando para você ser desligada do trabalho. Ai meu Deus, o que vai ser de mim sem trabalho? Não, querido, não te desespera não, isso é o demônio querendo te paralisar. Não permita que ele te paralise. Se Deus me abençoou com esse emprego, e Deus quiser que eu saia desse outro, é porque Ele tem outro melhor para que eu possa receber, amém? Então não te desespera com isso. O fato de você ter sido desligado de uma empresa pode ser uma oportunidade maravilhosa que Deus está te dando de você prosperar, tá bom? Pode ser uma oportunidade que Deus está te dando de você prosperar. Pode ser que tenha algo que você faz que você nem dá valor, mas que as pessoas valorizam muito, e você poderia prosperar muito com isso. Sabe, queridos, a manifestação da nossa riqueza não é a posse de bens ou facilidades que nós temos, mas a possibilidade de trazer alívio aos outros. Isso verdadeiramente é riqueza. Quando meus pais casaram, eles foram morar num bairro lá em Fortaleza chamado Parque Araxá, pertinho da Parquelândia, né, ali na Bezerra de Menezes, mais ou menos, né, perto do bairro São Gerardo, naquelas imediações. Então era um bairro bom, um bairro de classe média, um bairro muito bom, tranquilo, mas meus pais moravam numa casa alugada. E aí meu pai comprou um terreno num bairro que ele podia comprar, e era um bairro mais periférico, ali pertinho do Presidente Kennedy. Alguém conhece o bairro Presidente Kennedy lá em Fortaleza? Pronto, era ali próximo. Poxa, quando eles foram mudar, minha mãe não gostou, porque, poxa, você sair de um bairro legal, né, um bairro tranquilo, para ir para um bairro que ainda estava se desenvolvendo. Para vocês terem ideia, quando eu era criança, tinha um curral vizinho à minha casa, né? Final da tarde eu ia ver as vacas lá, vizinho à minha casa. Então imagina só essa situação. E uma vez eu estava conversando com meu pai, e ele me disse algo que eu achei interessante. Ele me disse: meu filho, deixa eu dizer uma coisa, eu prefiro ser rico em meio aos pobres, do que pobre em meio aos ricos. Aqui eu tenho o que dar. E de fato eles passaram a vida inteira deles, né? Ainda hoje é assim. Às vezes eu vou lá para a casa da minha mãe, de vez em quando a campainha toca, quando a gente olha, são os afilhados. Os afilhados são drogados ali da região, né, que querem ali pedir uma ajuda, querem um prato de comida, e olha, são 10 vezes num dia, e 10 vezes eles aparecem, 10 vezes eles dão alguma coisa. Então isso é que é a riqueza, é termos o que dar, não termos o que receber. Repito, mais vale dar do que receber. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Olha o que diz Filipenses 2, 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus,
que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, o Deus transcendente se fez imanente, né? Eu estou usando duas palavras que não fazem muito parte do seu vocabulário cotidiano, né? Transcendente é aquilo que nós não conseguimos apalpar, né? Deus é inefável, nós não conseguimos apalpá-lo, mas ele se reduziu, né? Ele se tornou imanente. Ele diz: eu vou permitir que vocês me apalpem, e ele fez isso em Cristo Jesus. Deus é grande demais, Deus é grande demais. Uma vez eu estava na classe da Nova Criatura, falando para um irmão que nós nunca conseguiremos ver a Deus. Ele disse: espera aí, pastor, isso aí não é bíblico, está aqui escrito, ó, e nós veremos a Deus. Aí eu disse: não, querido, deixa eu te explicar melhor. Quando eu falo nós não conseguiremos ver a Deus, é compreender Deus na sua plenitude. Olha para a pessoa que está do seu lado, só olha para ela, só olha para ela. Você conhece plenamente essa pessoa? Não conhece, você não conhece, né? Meu avô dizia que no casamento a gente só conhece a pessoa com quem casou depois de comer 1 quilo de sal com ela. Você não conhece. E por que não conhece? Porque nós não temos a capacidade de compreender tudo o que é aquela pessoa. Na verdade, nem nós compreendemos a nós mesmos, não é assim? É por isso que a gente vai buscar no Salmo 139 a ajuda de Deus, para que a gente possa se entender, não é assim? Senhor, sonda-me, sonda-me, Senhor, porque o Senhor me conhece. O Senhor já me via quando eu estava sendo entretecido no ventre da minha mãe. Então me ajuda a compreender quem eu sou, me ajuda a compreender meus propósitos, me ajuda a compreender o que eu estou sentindo agora. Não é isso que nós fazemos em oração? Nós não conseguimos compreender nem a nós mesmos, mas Deus se fez compreender a nós na pessoa de Jesus Cristo, que nasceu naquela noite, noite essa que nós celebramos durante o período natalino. O maior homem que já houve na terra, a maior autoridade que já houve na terra, em vez de se exaltar diante dos homens, ele se humilhou diante dos homens. Então, quando em Filipenses a palavra nos diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Poxa, se nós de fato desejamos ser importantes para o reino de Deus, devemos nos fazer menos importantes diante do reino dos homens. Se nós desejamos de fato sermos grandes no reino de Deus, nós precisamos ser desprezíveis no reino dos homens. Quer ser desprezado na época em que nós vivemos? Fale a verdade. Quer ser desprezado no tempo em que nós estamos vivendo? Sirva verdadeiramente. Quer ser desprezado no tempo em que nós vivemos? Ajude aquele que te calunia, aquele que te difama. É ou não é? Vão te chamar de tolo, vão te chamar meu Deus, que mais aí, minha gente? Vão me ajudando aí. De besta, abestado, né? Bem cearense. Fulano de tal parece que é abestado.
está vendo a pessoa fazer isso com ele e continua tendo essa conduta. Te acorda, fulano, tu não está vendo que fulano está te difamando? Aí você diz, estou nem aí. Cada um dá o que tem. Se essa pessoa, o que ela tem é amargura, o que ela vai dar é amargura. Mas no meu coração não há amargura. Como é que eu vou dar amargura? No meu coração só há doçura. Deus me salvou, Jesus me salvou, Jesus me levou à eternidade, Jesus mudou o meu caráter, Jesus mudou o meu coração, Jesus me regenerou, Jesus me perdoou. Então, que amargura eu posso tirar do meu coração para dar a essa pessoa? Não há no meu coração nenhuma amargura. Eu recebo dela amargura porque, coitada, ela não encontrou Jesus ainda, mas eu já encontrei. Ele é o governante do meu coração. Eu entreguei minha vida a Ele. Amados, o Natal não é apenas uma história de 2000 anos. É a história de um Deus que por amor desceu do seu nível e se colocou ao nosso nível, para alcançar o nosso coração e elevar o nosso coração ao nível dele. Foi para isso que ele se encarnou e veio até nós. O Rei do Universo, sem um berço, aceitando a frieza de uma manjedoura, animais do entorno. E para quê? Por quê? Porque ele queria nos mostrar o verdadeiro poder. Poder que reside no amor que se doa. Não o poder que reside na opressão, em impor a sua própria vontade. Jesus nunca impôs a sua vontade a ninguém. A ninguém. Ele sempre permitiu que as pessoas fizessem o que elas bem desejassem, inclusive humilhá-lo, inclusive açoitá-lo, inclusive pregá-lo numa cruz, inclusive feri-lo enquanto ele estava na cruz. Ele permitiu que todos fizessem o que bem entendessem, mas nunca faltou a Jesus a verdade. Ele nunca temeu falar a verdade. Quero te repetir em Filipenses: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Dê um presente para Jesus durante o ano de 2026. Quem quer presentear Jesus, né? Mais vale dar do que receber. Então a gente quer dar algo para Jesus, né? Qual seria o melhor presente que você daria para Jesus? Seria ouro? Seria ouro? Não, né? Já pensou Jesus, o criador do ouro, da prata, o criador do chumbo, o criador dos metais preciosos, das pedras preciosas, o criador de tudo, recebe de você ouro? Isso vai significar alguma coisa para ele? Talvez você diga: não, eu vou dar mirra para ele. E aí eu não quero me deter no aspecto simbólico da mirra. Claro que Jesus quer receber a mirra. A mirra, ela prenuncia a morte de Jesus, né? Mas eu não quero me alongar nisso, né? A mirra também é criatura. Talvez você diga: não, eu posso dar incenso para Jesus. Incenso também tem sua simbologia. O incenso era utilizado para perfumar o ambiente de adoração, né? Para trazer a Shekinah. Era para isso que se usava o incenso. Então Jesus precisa de incenso? Não, Ele é o criador do incenso. Ele também não precisa disso. Na verdade, Jesus não precisa de nada, mas há algo que Ele valoriza acima de tudo. Tem algo que Ele valoriza acima de tudo: almas. Ele deseja resgatar as pessoas com quem você convive, mas que ainda não o conhecem. Ele deseja alcançar o coração dessa pessoa com quem você convive, mas que ainda não conhece a Jesus verdadeiramente. Ele já ouviu falar de Jesus, ele já ouviu falar de Jesus,
mas ele não o conhece verdadeiramente. Então fale de Jesus para essas pessoas, e fale de Jesus primeiramente a partir das suas atitudes, depois a partir das suas palavras. Mas primeiro vem a atitude, depois vem a palavra. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Cristo nunca pregou algo que ele não vivesse. Aquele povo, inclusive, quando escutava a pregação de Jesus, ela ficava maravilhada, porque ele falava como alguém que tem autoridade. E nós temos autoridade na medida do que nós vivemos, o que nós falamos. Na internet, queridos, está assim, de pregadores, com palavras bonitas, eloquentes, né, com todo um trabalho de neurociência por trás, né, de programação neurolinguística por trás. E você diz: poxa, essa pessoa é muito top, mas não conhece a vida da pessoa. Você não sabe se aquela pessoa tem autoridade para falar o que está falando. É fácil estar com uma família completamente derrotada e aparentar estar tudo bem. Quem aqui viu o teatro domingo passado? Quem estava no teatro, né? Dando manjares para os outros, mas para casa migalhas. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Cristo não deu a nós migalhas, ele deu a si mesmo. E ele deu a si mesmo para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do seu Pai, para a glória de Deus. É para isso que nós estamos aqui nessa terra. Então quero te convidar agora a ficar de pé. 2026, queridos, o lema da nossa igreja, o tema de 2026 vai ser Reino Imparável. O reino imparável. E eu quero te fazer um desafio durante o ano de 2026. Quero te fazer um desafio durante o ano de 2026. Se 2025 você perguntou: poxa, eu não ganhei nenhuma vida para Jesus agora em 2025, né? Se você hoje está pensando assim, eu quero te dizer uma coisa: 2026 você vai ter oportunidades de ganhar muitas vidas para Jesus. Aqui na igreja, inclusive, nós vamos nos preparar para criar um ambiente adequado para que você possa trazer essa pessoa que você gostaria tanto que estivesse aí do seu lado. Nós estamos nos preparando para 2026 alcançar as casas daqueles que por alguma razão não querem vir para uma igreja evangélica, mas são curiosos de receber a palavra. 2026 nós teremos os nossos cultos ao vivo. Atualmente nós gravamos, né? Deixamos só a voz gravada no Spotify e no YouTube, mas nós teremos agora imagem também, né? Então o culto que vocês têm aqui, nós teremos na internet. E sabe qual é o propósito de todo esse investimento? É só para dizer, fazemos culto ao vivo? É não, querido. Eu não ia me dar esse trabalho, não. É para que eu possa chegar na casa de quem por alguma razão não quer vir até aqui. É para isso. Não é para você ficar em casa e dizer: eu não estou com vontade hoje de ir para o culto, não vou assistir de casa. Não é para isso não, viu, querido? Não é para isso não. É para que você possa mandar para alguém que você gostaria muito que estivesse aqui, mas não gosto de igreja de crente, o pessoal grita muito. É para isso. Então quero hoje convidar você a colocar a mão no seu coração, e eu peço que você faça essa oração junto comigo. Pai, quero te dar um presente. Na verdade eu quero te dar muitos presentes. Em 2026 eu desejo ganhar muitas vidas para Jesus. E eu te peço, doce Espírito Santo, me ajuda a ter ousadia. Me dá uma palavra para essas pessoas, porque eu declaro, no nome de Jesus, que em 2026 todas as pessoas por quem eu oro estarão aqui do meu lado, glorificando a Deus.
no nome de Jesus. Amém, aleluia, aplauda ao Senhor.